Mateus, de capítulo número 28, versículo de número 23, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida e será ministrada. Que nessa hora o saber humano termine, que o conhecimento humano se acabe, e que somente a sua voz seja ouvida neste altar. Que a tua palavra, Senhor, seja enviada e que ela vá e produza os frutos para o qual está sendo enviada, em o nome santo de Jesus. Todos dizem comigo, amém. Querido, passagem super conhecida. Eu peço perdão para os irmãos, porque talvez hoje eu não consiga compartilhar esta palavra com uma certa eloquência, e eu vou explicar o motivo. Ontem eu me debrucei no preparo desta mensagem, ou de uma mensagem, e hoje pela madrugada, ou portanto da madrugada de sábado para domingo, o Senhor me desperta com a palavra que era esta, mas eu ia colocar e empregar outra conotação, mas o Espírito me disse: não é nada disso que eu quero que você diga, não é nada disso que eu quero que você compartilhe. Então eu tive que mudar, tive algumas alterações, e aí talvez eu me engasgue um pouco aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não se engasga. Então tudo que você ouvir aqui não é o que eu queria pregar, mas com certeza é aquilo que Deus quer que você ouça, amém? Eu estava lendo esta passagem, uma passagem super conhecida, a tempestade, o barco. Você já ouviu diversas mensagens pregando sobre a tempestade, pregando sobre o barco. Jesus é aquele que age quando você não pode agir. Jesus é aquele que move quando você não pode mover. Jesus é aquele que tem poder quando o seu poder se limita. Jesus é aquele que expulsa o medo. Jesus é aquele que cuida. Jesus é aquele que, se estiver no teu barco não afunda. Mas não é nada disso que eu quero pregar para você nesta noite, apesar de tudo que eu disse serem verdades bíblicas. A pergunta que o Espírito Santo fez saltar na minha mente pela madrugada foi aquilo que os discípulos se olharam e eles disseram: quem é este? Sabe o que me chamou a atenção nessa exclamação, nesta pergunta? Porque esta pergunta não questionava quem era Jesus, mas era uma pergunta de espanto. Meu Deus, que pessoa é essa? É isso. Quem é este? Está dizendo: que pessoa é essa? Que ser é esse? Que poder é esse? Que até mesmo o mar e os ventos o obedecem. E aí, Deus ele me fez, e a mensagem hoje eu tenho certeza será breve, mas se não for, me perdoe. Deus me fez me questionar uma coisa, Gi. Os discípulos estavam dizendo: quem é este? Baseado na experiência que eles acabaram de ter com Jesus. E ele começou a me perguntar: quem sou eu para ti? E pela madrugada o Senhor me perguntou: quem sou eu para ti? Em outra passagem, eu até anotei, mas eu não vou nem falar, você vai saber que passagem que é. Jesus ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Um dos profetas, Elias. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês, e vós? E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, debaixo de uma revelação, vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lindo isso. Mas isso é diferente do que está acontecendo aqui. E eu preciso que você entenda isso. Porque
Aquilo que Pedro disse, o próprio Cristo vai dizer, isso não é de você, veio do céu para ti. É revelação. Amém, irmão? Fique esperto para você pegar. Mas aqui, eles estão dizendo, quem é este? Que pessoa é essa? Debaixo da própria experiência com Cristo. Olha para quem está perto de você aqui, ou aí na tua casa, e pergunta assim, quem é este? Mas eu quero tirar da Bíblia agora. Pastor, você tem que pregar a Bíblia, eu vou. Mas eu quero tirar da Bíblia, porque senão nós vamos aqui perguntar, quem é este? Ele é o pão vivo. João 14,6 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não quero o que a Bíblia diz quem ele é. Eu quero saber quem você diz que ele é. Eu não sei se a Nina está aí na live, o Jô, a Sandra. Mas se alguém perguntar para ele, tira a Bíblia, e perguntar para ele, quem é esse Deus? Eles vão dizer, é o Deus que devolveu a vida à minha filha. Se perguntarem para mim, quem é Deus para você? Foi o Deus que me livrou da morte na serra. Foi o Deus que livrou a vida do meu filho quando eu deixei ele cair. Foi o Deus que abriu portas para mim, que tem sustentado a minha casa. Foi o Deus que me chamou, que abriu as portas dessa igreja e trouxe aqui. Quem é Deus para ti? E sabe o que eu espanto? É que às vezes, nós nos acostumamos com milagres. E a Bíblia está falando aqui de alguns discípulos que já caminhavam com Jesus. E já tinham visto várias coisas, várias curas, vários sinais. Mas você já parou para pensar que eles nunca se acostumaram com isso? Eles nunca se acostumaram. E quando Jesus para o mar, acalma a tempestade, eles olham e não olham para Jesus. Eles olham um para os outros e dizem, quem é esse? Você tem olhado para as pessoas e dito, meu Deus, quem é esse? Quem é esse que abre portas? Quem é esse que nos sustenta? Quem é esse que guarda o nosso emprego? Quem é esse que tem livrado a nossa família da pandemia? Quem é esse que cura o que está enfermo? Quem é esse que tem feito prodígios, milagres e maravilhas? Mas Deus tem feito na vida de todo mundo, eu não sei, mas na minha. Deus tem feito algo na sua vida? Tem coisas que Deus tem feito na minha vida que eu olho e pergunto, quem é esse? Tem hora que Deus tem feito, operado coisas na nossa vida que eu digo, quem é esse? Só que para nós experimentarmos isso, temos que estar próximos de Cristo. Temos que estar próximos a Ele, porque quando nos afastamos dEle, começamos a considerar as coisas naturais. Se um ateu estivesse naquele barco, eu vou repetir, se um ateu estivesse naquele barco, ele ia dizer que foi coincidência. Se não, desculpa, como é que é aquele cara que cuida, que pesquisa o tempo? Meteorologista. Fala de novo. Meteorologista. É isso? Quase isso? Meteorologista. Vocês entenderam? Se tivesse no barco o meteorologista, ele ia falar que foi o vento que mudou de direção, de sul para norte para sul, de leste para oeste, e ele ia ter uma explicação científica. Porque muitos milagres estão nos olhos de quem vê. Meu irmão,
Palavra diferente hoje. Tem pessoas que vão dizer que foi sorte. Tem pessoas que vão dizer que foi o acaso. Tem pessoas que vão dizer que foi coincidência. Ei, mas você como cristão tem que lembrar sempre de dizer que foi milagre. O que é milagre, pastor? Milagre é uma intervenção divina natural no andamento normal da nossa vida. Como assim, pastor? Milagre tem explicação. Deus move o coração de alguém. Deus toca no coração de alguém. Deus faz com que alguém lembre do seu nome. Foi coincidência. Eu não vou dizer o nome porque fica chato. Tem gente que faz voto com Deus, e Deus abre tanta porta que a pessoa fala, meu Deus, agora indica qual que eu entro. Aí vão dizer, foi coincidência. Conhece a história do bêbado? Diz que o bêbado estava atravessando a linha do trem e ele travou o pé na linha. Daqui a pouco ele escuta a buzina e a luz do trem vindo. Pá! Devia ser aqui no Novo Wenzel, que eles estão buzinando assim aqui. Pá! Buzinando. E aí o bêbado, ai meu Deus do céu, se o senhor me tirar daqui, eu não bato mais na minha esposa. E o pé preso. Meu Deus, se o senhor me tirar daqui, eu não bato mais nos meus filhos. E o pé preso. Meu Deus, se o senhor me tirar daqui, eu ajudo os pobres. E o pé preso. Aí ele diz, Senhor, se o senhor me tirar daqui, eu não bebo mais. O pé soltou, ele pulou, o trem passou. Senhor, não precisa mais, eu consegui sozinho. Muito obrigado. Tem gente que tem agido com Deus da mesma forma. Eu imagino que um daqueles que dizia, será que foi milagre? Era Tomé. Eu acho que Tomé ficava sempre com o pé na trás, sabendo se era. Será que foi? Será que não foi? Deixa eu perguntar. Deus já fez um milagre na sua vida? Mas um daqueles que você, não é aqueles que você, eu acho que foi milagre, pastor. Ainda que ninguém acredite, ainda que digam que eu sou louco, eu sei que o que Deus fez na minha vida foi milagre. Tem um que você pode contar, porque muitas vezes, para nós podermos pregar o evangelho, nós temos que tirar ele da Bíblia. Nós não podemos só falar do Deus da Bíblia, nós temos que falar do Deus nosso, o meu Deus. Quem é este Deus para mim? Quem é este Deus para minha família? Quem é este Deus para minha casa? Quem é este Deus para esta igreja? Atos, capítulo de número 17, versículo 23. Atos 17, 23. 22, vai. Para a leitura ficar um pouco mais completa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22, diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, obrigado. Areópago, querido, é um tribunal. É como um tribunal de justiça, tá? E disse, atenienses, Paulo estava em Atenas. Vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo estava na sua viagem missionária, pregando a palavra, e ele chegou em Atenas e esperava ainda os seus ajudadores chegarem até ele. Quer ver o nome deles aqui, que eu esqueci o nome. Silas era um, Barnabé eu acho que era o outro.
Silas e Timóteo, desculpa. E enquanto ele esperava Silas e Timóteo chegarem até ele andou pela cidade e viu muitas imagens, muitas estátuas de santos, e o pessoal adorando. Ele falou: gente, eu estou vendo que vocês são religiosos, mas não é isso. E no meio da cidade, lá, num lugar específico da cidade, havia uma estátua, um memorial, que não tinha uma imagem. Deixa eu até tirar o termo estátua, era um memorial ali. Não tinha uma imagem tão específica. E estava escrito: ao Deus desconhecido. A história apócrifa, ou seja, que não é bíblica, vai dizer que o profeta Epimênides, que era um profeta do mundo aí, um profeta de outros deuses, ele ajudou a livrar a cidade de uma praga. Mas quando ele fez isso, algo tocou no coração dele, e eu tenho certeza que era Deus, porque Deus já não faz nada preparando o terreno para que Paulo pudesse pregar. Deus é incrível. E ele, no meio lá, falou assim: gente, nós precisamos agradecer a um Deus, mas um Deus que nós não conhecemos, um Deus que eu não conheço o nome, mas que tem interesse em nos livrar dessa praga. Sabe o que me chama a atenção? Paulo usa esta menção a este Deus desconhecido, e agora a Bíblia fala isso em Tito, no capítulo de número 1, versículos 12 e 13. Paulo, ele cita um poema desse profeta Epimênides. Paulo, ele pega ao Deus desconhecido. Meu irmão, tem pessoas que, apesar de saber por nome quem é Deus, não conhece Deus, porque nunca experimentou o poder de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém conhece Deus até experimentar Deus na sua própria existência. O Deus que age só na vida dos meus irmãos não é nosso Deus. Por quê, pastor? Porque ele não pode ser o Deus dos outros, ele tem que ser o meu Deus. Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal contigo, individual. Quem é este? Foi a pergunta dos apóstolos. Paulo, ele pega aquela estátua do Deus desconhecido, aquele memorial, e diz: quem é esse? Esse desconhecido é este Deus que eu anuncio a vocês. E eu pergunto para você nessa noite: quem tem sido Deus na sua vida? Um acessório? Um objeto inanimado? Ou o Todo-Poderoso Senhor? Quem é esse? Deuteronômio 32, versículo 4. Eu estou com a língua hoje, está difícil, hein? Estou todo travado na minha língua aqui. Para ajudar, estou com uma dor de dente. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4. Eu vou dizer para você quem é este. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Quem é esse? Que até o mar lhe obedece. Querido, sabe quem é esse Deus? Eu vou te explicar quem é esse Deus. É aquele que anda sobre as águas. É aquele que faz o coxo andar, que faz o cego ver, o surdo ouvir. Pastor, o que isso quer dizer na prática? O senhor não falou que vai tirar da Bíblia a palavra e trazer para o pessoal? Eu vou dizer: este Deus é aquele que as regras naturais não se aplicam a ele.
Eu vou dizer de outra forma que você vai entender. Este Deus é aquele que, se tiver que mudar o mundo para trabalhar em seu favor, se o mundo, escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. Se o mundo tiver que girar em outro sentido para que Deus possa te abençoar, o mundo muda de sentido que está rodando. Ele muda a rotação, a translação. Pastor, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia vai dizer que Deus parou o sol. A ciência hoje nos prova que quem se move é a terra. Sabe o que Deus fez? Eu vou fazer de novo para você entender. Você sabe o que a Bíblia está dizendo que Deus fez? O sol parou. Deus fez assim na terra. Segurou ela e falou, pera. Porque o meu povo precisa de vitória. Meu irmão, eu estou falando para você, pastor, todo mundo está sujeito a pegar Covid. Se para te abençoar, você não puder pegar, então você não vai pegar, você vai ser imune. Por quê? Porque Deus não trabalha segundo as normas naturais, Ele está acima delas. Foi Ele que as regeu, as leis o servem, não é Ele que serve a lei. O mundo está para servir ao Senhor. Céu, terra, água, os animais, todo ser que vive, diz a Bíblia, adora a este Deus. E quando Jesus chega na ponta do barco e ele diz, sossega, nem o mar e nem o vento são bobos de desobedecer. Aí anda você preocupado. Pastor, eu estou afundando. Querido, se você está afundando, é porque você não está fazendo dele a sua rocha, como diz em Deuteronômio 32:4. Pastor, estou caindo. Se você está caindo, é porque ele não é a tua rocha. Mas tem coisa na minha vida que está errada. A tua vida está na mão de Deus? A tua vida está na mão de Deus? Aí a Bíblia diz assim, as suas obras são... Eita. Eu me lembro de uma passagem, meu amigo Jansen até brinca bastante comigo, do Senhor dos Anéis, o filme, eu não sei quem já assistiu, mas bem no começo do filme 1, o Hobbit lá, o Frodo chega no mago e fala, você está atrasado. O mago olha para ele e fala, o mago nunca se atrasa ou se adianta, chega na hora que tem que chegar. Quando eu leio, as suas obras são perfeitas, eu entendo, Deus nunca se atrasa ou se adianta, Ele chega no momento que Ele tem que chegar. Pastor, mas Deus tinha que ter chegado ontem. Não, querido, Deus chega no tempo que Ele tem que chegar. Mas Jesus podia ter nem permitido que a tempestade se nascesse. Deus chega no tempo que Ele tem que chegar. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável aos homens. Quem é este? E todos os seus caminhos são justos. Ah, pastor, o que aconteceu comigo é uma injustiça. É Deus que está no controle da tua vida? É. Então tudo está debaixo da justiça de Deus. Mas para mim não é justo, mas você é limitado. Você só consegue enxergar aquilo que te falaram ou fizeram. Deus consegue entender a intenção do coração. E aí a Bíblia vai dizer que todos os caminhos dele são justos. Como diz ali, perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Sabe o que ele está dizendo? Ele julga, ele sabe tudo, ele controla tudo, nada foge das suas mãos. É Deus fiel. Ah, meu irmão, de quem é este? É Deus fiel.
É Deus que vai cumprir cada promessa na sua vida. Ei, oh, não dependa de homens não, querido. Porque os homens eles prometem, mas falham. Deus jamais vai falhar. Deus jamais falha contigo. Eu desafio você mostrar uma vez que Deus falhou contigo. Pastor, mas e quem? Tudo está submetido aos planos de Deus. E aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Só que o crente, ele traz isso, evangelista Pedro, só para o natural. Como que foi o nome daquele rapaz que foi apedrejado? Felipe? É isso? Hã? Estevão, desculpa. Estevão. Estou com Felipe na cabeça por causa da outra passagem. Ele morreu, não morreu? Quer dizer que Deus não foi fiel com ele? É isso? Olha como a gente é pequeno e entende a fidelidade de Deus diferente. A fidelidade de Deus com ele não se provou aqui na terra. Não, ele morreu, mas quando ele abriu os olhos, ele estava na vida eterna. Quando Jesus olhou para ele e falou: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Pastor, mas ele morreu. Morreu porque o plano de Deus para ele era morrer ali. Era necessário que ele morresse ali. Era preciso que ele morresse ali. Minha família tem um ditado que diz: ninguém morre de véspera. Ninguém morre antes do tempo. É isso que esse ditado diz. Ninguém morre de véspera. Querido, deixa eu te falar. Pastor, você não tem medo de morrer? Só morro se todos os planos de Deus para a minha vida se cumprirem. E aí, o que você acha? Não sei. Eu não sei se já se cumpriram. Eu sei de uma coisa: nunca vou morrer antes do meu tempo. Não enquanto a minha vida estiver na mão do Senhor. Enquanto a tua vida estiver na mão do Senhor, enquanto a vida da tua família estiver na mão do Senhor, enquanto a vida dos teus filhos estiver na mão do Senhor, a vida do teu esposo, da tua esposa, ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre antes do tempo. E se morrer por causa do Covid, pastor? Está com aliança com Deus? Tô. Então, vá para o melhor tempo da sua vida. Por que temos tanto medo da morte? Não vou na igreja, pastor, porque estou com medo de morrer. Querido, se morrer vai ver Jesus. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Não tem outro jeito de ver Jesus se não morrer. Olha, falou de morte, fica um clima tenso. Morte é ruim, pastor. Morte é ruim para quem vai ter morte eterna. Para quem tem aliança, é o começo da melhor fase da sua vida. Para de ser crente e ter medo da morte, querido. Porque Jesus não te chamou e não te salvou para a morte, mas para a vida eterna. Pastor, eu não vou, que eu estou com medo de morrer. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você morrer aqui, acaba o sofrimento e começa o gozo. Morre em Cristo e viverás para sempre. Por que, pastor, você tem tanta certeza? É Deus fiel. Que não comete erros. Deus errou comigo. Querido, Deus não erra com ninguém. Nunca errou e jamais errará.
justo e reto Ele é. Aí o versículo 8 vai dizer assim, só que tem um problema. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos, que vergonha. São geração pervertida e transviada. Cadê o 8? Desculpa, é o 5, né? Minha voz tem embaçou. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Meu Deus, essa tradução é pior ainda. Pastor, que palavra dura no Dia dos Pais. Eu preciso falar isso. Sabe por quê? João 3:1. Eu acho que eu marquei o versículo errado, quem sabe? Será que é a primeira, João, e eu marquei errado aqui? Isso, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Olha que versículo para o Dia dos Pais. Quem é este? Ele é o teu Pai. Mas não um pai humano, não um pai que falha, não um pai que por muitas vezes, mesmo sem querer, faz o filho chorar, porque nenhum pai erra de propósito, mas a gente erra. Nenhum pai erra porque quer, ou alguns até erram, né? Mas a maioria não. Mas muitas vezes erramos e fazemos nossos filhos chorarem, mas não Deus. Porque nós lemos lá que Ele não... Já estou acabando, irmão. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Evangelista Pedro, você ama suas filhas? O senhor é pai, 3 filhas, já tenho até uma neta. É muito amor. Você se sente amada pelo teu pai, Simeia? Até perguntei isso porque temos liberdade, eu sabia que a resposta ia ser sim. Mas o amor do teu pai nem se compara ao amor que Deus sente por ti. Ama tuas filhas, Diego? Sabe, todo esse amor que você tem no seu coração, nem se compara com o amor que Deus tem por ti. Ama tua filha, Warlis? Sabe quando você vê ela fazendo algo bem feito e você fala que orgulho? Toda vez que você serve o Senhor, Ele olha para ti e diz, que orgulho. Toda vez que o teu joelho se prostra para adorar, que a tua mão se levanta para exaltar, toda vez que você faz algo bem feito, toda vez, Carol, que você dança para o Senhor, Ele diz, eu imagino, sabe? Porque um pai quando está orgulhoso, ele quer que todo mundo vê. Não é verdade, Daia?
Aí quer postar no Facebook, o pai está orgulhoso. Eu me lembro de uma foto da Kátia, as menininhas de uniforme indo para a escola. Que orgulho das minhas filhas. Pai orgulhoso é assim, eu imagino o pai parando do céu, olhando para ti, Kate, dizendo, que orgulho da minha filha. Eu imagino Deus parando os anjos, falando, vem cá, olha lá a Sara, minha filha, olha o Oscar, o meu filho, olha a Kátia, minha filha, olha o Davi, o meu filho, olha que orgulho que eu tenho da Sueli, minha filha, olha Deus dizendo, que orgulho, que amor que eu tenho por eles. Quando alguém perguntar quem é este Deus, Ele é o meu Pai. Se Jesus um dia perguntar quem eles dizem que eu sou, tu és o Pai, tu és meu Pai. O Filho e o Pai são um só. Quem vê o Filho vê o Pai. É Jesus que está dizendo. Eu não estou teologicamente errado não, meu irmão. Eu tive um bom pai, tenho, está vivo. Um ótimo pai. E entre as muitas coisas que eu me lembro de uma vez, às vésperas do meu casamento. Eu estava, são coisas pequenas, talvez meu pai, eu sei que ele está assistindo a live, talvez nem lembre. Mas eu me lembro que eu estava tão cheio, tão preocupado, sabe? Véspera de casamento, tinham sido roubado a minha moto. O dinheiro que eu tinha, eu tive que pagar um resgate lá para pegar a moto de volta. Sem condição nenhuma, aquele nervosismo. E era um final de ano. Não, eu não lembro que evento que era. Eu lembro que nós fomos com o coral da igreja cantar no shopping. E quando eu cheguei lá no shopping, eu estava procurando uma vaga com o carro do meu pai. Eu tinha deixado ele e minha mãe, que eles iriam cantar. Eu nem ia cantar, eu acho que eu ia dançar, não lembro. Eu tinha deixado eles bem na porta para eles entrarem e fui procurar uma vaga, o shopping estava cheio. E eu passei uma vaga, mas foi tão rápido que eu passei só um pouquinho, eu freiei o carro e engatei uma ré. Alguém já tinha parado bem atrás de mim, eu não tinha visto. Eu bati o carro. O engate do carro bateu no para-choque da frente e quebrou. Aquilo, meu coração estava acelerado. Sabe aqueles momentos que você está angustiado, que qualquer gota transborda o copo? E eu falei para a moça, espera, eu vou chamar o meu pai. E eu cheguei, quando eu cheguei nele, eu lembro que eu cheguei já chorando. Eu falei, pai, eu bati o carro. E foi algo tão pequeno, mas para mim eu estava tão pilhado. E eu me lembro que por um momento ele me abraçou, colocou a cabeça no peito dele e disse, tá tudo bem, o pai vai resolver. Tá com a cabeça cheia, meu irmão. Tá com a cabeça preocupada. O pai está colocando a tua cabeça no peito dele, está dizendo, calma, o pai vai resolver. Calma que o pai resolve. Eu vou lá com o Senhor, eu disse para ele naquela noite, ele pode ficar aí servindo. Pode ficar aí, você está nervoso, fica aí. A moça está lá perto do carro, eu disse, está, o pai resolve. Pouco tempo ele chegou para mim e disse, o pai já resolveu. Ei, sabe o que o pai está falando para você? Só me serve, vai me servindo. E os meus problemas, pai, eu resolvo. E as minhas dificuldades, eu resolvo. E as minhas lutas, eu resolvo. Fica aí servindo. Fica aí servindo que eu resolvo. E as contas, eu resolvo. Meu casamento, eu resolvo. E o meu trabalho, descansa, eu resolvo. E a minha doença, ei, eu resolvo. E a pandemia, ei, calma, eu resolvo. Deus, Ele não é o teu pai terreno.
Eu não sei que tipo de experiência você teve como pai. Eu tive uma ótima, Simeia eu tenho certeza também, outros aqui também. Mas por melhor que tenha sido, não podemos comparar o nosso Pai Celestial com o nosso Pai terreno. Por quê, pastor? Porque por melhor que você seja como pai, Diego, você tem limitações. Existem coisas que você não pode fazer. Quem é este? Os discípulos perguntaram. É o meu pai, que até mesmo o mar e o vento os obedecem. Este é o pai. A lei natural não se aplica a ele. A lei normal não se aplica a ele. A Valentina disseram para nós, não tem mais esperança. Ah, mas quem é esse? O papai estava lá, ouviu a oração, ouviu as orações, o clamor dos justos. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Eu tenho um sonho. O papai, ele realiza sonhos, desde que os teus sonhos não o afastem da presença dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João 1,12 vai dizer, põe aí para mim, Evangelho de João 1,12. Aos que creram, aos que receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu pai é um ótimo pai, mas ele é pai de todo mundo? Ele é pai meu e do meu irmão. Porque existe uma limitação. Qual é a limitação? Ele ter criado. É isso que faz dele nosso pai. Não o fato também de ter só gerado. É ter criado. Todo mundo é filho de Deus. Mentira do diabo. A Bíblia coloca um limite, uma limitação. Qual é? Todo aquele que receber a Cristo Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, a estes é dado o direito por Deus o Pai de se chamarem filhos. Quando alguém perguntar, quem é este Deus? Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Muitas vezes queremos explicar Deus de uma maneira tão complicada. Ouvimos pregações teológicas, teóricas. Ei, esquece tudo. Eu vou resumir para você. Quando alguém perguntar para você, quem é Deus para ti? Responda, Ele é meu Pai. Ele está cuidando de tudo. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2 de 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você consegue ver que para tudo há sempre uma condição? Eu vou encerrar já esta mensagem. Para tudo há uma condição. Há um mais. Há um porém. Sabe o que é isso? Você tem direito, mas você tem dever. Você recebeu o direito de fazer de Deus o teu pai.
porém com isso veio o dever de ser filho. Você tem o direito de ser pai, de ter ele como pai, mas tem as obrigações de um bom filho. E aí eu te pergunto, no dia dos pais, tem sido um bom filho, uma boa filha para o Senhor? Te pergunto mais, tem sido Deus um bom pai para você? Merece Ele, portanto, que seja você um bom filho, uma boa filha a Ele. Todo direito vem com dever. Eu aprendi isso na escola, lá em casa também. Todo direito traz consigo um dever. Com Deus não é diferente. Você tem direito a muitas coisas como filho. Muitas coisas. A Bíblia vai dizer que Deus dará ordem aos seus anjos em seu favor. Forte, né? Hoje eu fui na casa do meu pai. Passei lá para dar o feliz dia dos pais para ele. E eu tenho uma liberdade na casa do meu pai. Fui criado, né? Com ele. E ele sempre fez questão de manter esse relacionamento. Por mais que já façam 14 anos, né? Estou quase indo já para 15 anos aí de casado. Faz 14 anos já de casado que eu saí de casa. Toda vez que eu vou na casa do meu pai, é a casa do meu pai. Eu abro a geladeira, eu fuço o armário, eu como e falo, mãe, tem doce? Eu deito no sofá, eu mudo o canal, eu me cubro com a coberta. É a casa do meu pai. Se eu precisar de algo do meu pai, eu sei que é só eu chegar para ele e pedir, pai, me empresta seu carro. Eu tenho certeza que não vai recusar. Diego, você estava com o carro do seu. Meu pai sempre tem as ferramentas, meu irmão que o diga. Pai, empresta tal ferramenta. Pai, na verdade a gente vai lá e fala, pai, eu vim pegar tal coisa. É mais ou menos assim. Você conseguiu entender nessa pregação que Deus é seu pai? Vocês estão aqui comigo? Eu vou encerrar. Vocês conseguiram entender que Deus é seu pai? Você conseguiu entender isso, Carol? Deixa eu te dizer uma coisa, se coloca de pé. Evangelista Pedro, se suas filhas pedir seu carro emprestado numa emergência, você empresta? Pai, preciso, pega. Se precisar de dinheiro, o que o senhor tiver, tudo que o senhor tiver, está à disposição delas. Alguém já entendeu? Pastor, o que você está querendo dizer? Deus é teu pai? Então tudo que Ele... Só que isso aqui é loucura, Gi. Tudo que você precisa do seu pai sempre te ajuda. Eu conheço teu pai. Teu pai é um homem bom. Tudo que você precisa do teu pai, você e seu irmão, seu pai faz tudo por vocês. Não é verdade? Seu pai também. E tudo que é do seu pai é seu automaticamente. Se você falar assim, pai, eu vou usar lá o puxadinho, você usa. Você não fala que é do seu pai, é nosso, é meu, não é? Eu lembro que quando nós pegamos o carro, nós entramos no carro, meu filho, nosso carro, pai. Eu falei, nosso carro. E quando eu vou lavar, eu falo, filho, ajuda o pai a lavar aqui, porque é nosso. Ô pai, tem que ajudar, tem, porque se um dia você quiser dirigir, ajuda a lavar, eu falo para ele. Pastor, tudo que é de Deus está à disposição sua. Aí eu te pergunto, o que é de Deus?
evangelista, tudo que o senhor puder fazer pelas suas filhas, o senhor só não faz o que é impossível. Mas o pai, que é teu pai, é o Deus do... Então quer dizer que tudo o que Deus tiver que fazer por você, Ele... Arlisson, se Deus, Kátia, tiver que parar o sol por causa de vocês dois, parou o sol. Hashtag. Pedro, ele precisou andar sobre as águas. Senhor, se é tu, eu preciso saber. Se é tu, eu preciso ir até você. Pedro é incrível. Sabe o que Pedro estava falando com isso, naquela passagem? Ele estava falando, só tem um jeito de saber que é o Senhor. Como, Pedro? É o Senhor fazendo alguma coisa louca. É o Senhor fazer algo que foge ao natural. Então, Jesus falou, é disso que você precisa, Pedro? É, então vem. Para creres que sou eu, é andar sobre as águas? Pula. O que você precisa, meu irmão? O que você precisa? Pede. Porque o papai... E aí quando o papai fizer... Tem gente que vai dizer que foi sorte. Tem gente que vai olhar e vai dizer, para você é fácil. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, nossa, papai te deu um carro novo durante a pandemia? Deu. Papai ajudou você a construir uma casa, você conseguir um emprego, trocar de carro. Ontem veio aqui, eu até peço licença para eles, acredito que eles estejam na live, o Fábio e a Eliane. Lavaram a igreja e tal, mas quando eu vim aqui, 7 horas da manhã, abri para eles, a igreja, encostou o Fábio com o carrinho dele. Eu olhei e falei, Fabinho, Fábio, o que é isso aí? Ele falou assim, pastor, o senhor lembra como eu cheguei aqui? Agora já estou andando com o meu carrinho, pastor. Vai dar para ir para a igreja. Irmão, é assim, irmão. E eu posso contar testemunho atrás de testemunho de pessoas que entraram por essa porta derrotado, destruído, fracassado, mas hoje tem visto o papai agir. Então quando alguém vier e perguntar para você, quem é Deus? É o meu papai que faz tudo por mim.